pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje está aqui comigo o Daniel. Oi Daniel, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre circuitos elétricos, entender um pouco mais esse mundo da eletricidade. Essa aula vocês vão encontrar lá na semana 4 do PET, volume 4, do 8º ano do ensino fundamental. Bom, para isso nós iremos trabalhar a seguinte habilidade, que é a de construir circuitos elétricos com pilhas, baterias, fios e lâmpadas ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. Entender como que funciona um circuito elétrico dentro da sua residência. Bom, você sabe, né? Qual o equipamento ou como um equipamento elétrico funciona? O que ele precisa ter para que ele gere energia, né, luminosa, sonora? Então, se você está falando de uma televisão, como que esse equipamento funciona? Um rádio, um computador, todos esses equipamentos elétricos, eles precisam estar ligados a uma tomada ou então a uma fonte de energia, né, um gerador, como a pilha, uma bateria, para ele poder funcionar. Uma lâmpada só acende quando dentro de um circuito elétrico. Então, o que seria esse circuito? Como que ele funciona? Bom, o circuito elétrico é um circuito fechado. Então, se vocês verem aqui nesse desenho, nós temos um esquema de um circuito elétrico. Temos uma pilha, que é uma fonte de energia, a lâmpada que vai ser acesa conforme nós ligamos a energia que vai passar aqui. Nós abrimos a corrente elétrica que vai passar aqui. Então, esse circuito elétrico é um sistema fechado, ele começa, então ele tem um começo e um fim, ok? E ele é formado por vários elementos, seja ele a fonte de geração da energia, seja ele o equipamento na qual eu quero acender, na qual eu quero utilizar o equipamento eletrônico, e uma chave, né, um interruptor que vai desligar ou ligar esse circuito, fazendo com que esse equipamento funcione através da energia elétrica. E ele só é possível acontecer, né, ele só funciona, esse circuito, através da passagem da corrente elétrica. Então, o circuito elétrico, a lâmpada, vejam que nesse exemplo aqui, a lâmpada está apagada, mas no próximo exemplo, a lâmpada já está acesa, ou seja, eu acionei uma chave fazendo com que a corrente elétrica passe nesse circuito e acione, né, acenda essa luz, essa lâmpada, para mim fornecendo então energia luminosa. Então a lâmpada, ela só vai acender porque tem uma corrente elétrica passando por esse circuito, ou seja, tem um movimento contínuo, ordenado de elétrons. Vamos relembrar aqui, deixa eu fazer um desenho rapidinho, para a gente poder relembrar como que funciona um átomo, né? A energia elétrica. Então, eu tenho um núcleo com prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo eu tenho a eletrosfera com os meus elétrons. Então tá aqui, eu tenho prótons e nêutrons dentro do núcleo e ao redor desse núcleo eu vou ter a eletrosfera. A corrente elétrica é a passagem desses elétrons de um átomo para o outro átomo, o átomo vizinho. Então, um átomo vai doar elétrons para o outro átomo. Quando esses átomos passam de um para o outro, eles vão saltando, vão pulando as eletrosferas desses átomos, vão gerando então o que a gente chama de corrente elétrica, onde ocorre a passagem dos elétrons de um átomo para o outro. Isso é a corrente elétrica. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela.
mostrando então para vocês, né, o funcionamento desse circuito elétrico. Ele só vai funcionar se nós tivermos corrente elétrica, que é a passagem dos elétrons de um átomo para o outro átomo. Lembrando, né, que o átomo, é a base, né, de toda a matéria e energia que nós temos no planeta Terra. Então, a corrente elétrica, ela vai provocar, para essa lâmpada ficar acesa, fornecendo energia luminosa, ela vai provocar o aquecimento de um fio que tem aqui dentro da lâmpada, no caso de uma lâmpada incandescente. Se for uma lâmpada fluorescente ou de LED vai ser na base do gás, né? Vai ser acionado, então, e essa lâmpada vai passar a emitir a energia luminosa, passa a emitir, então, a luz. Bom, nas nossas casas, as lâmpadas só vão acender porque tem uma corrente elétrica passando na tomada, na fiação elétrica que passa em toda a sua residência e vai permitir não só que uma lâmpada seja acesa, mas que também você ligue o aparelho que você está me assistindo nesse momento, seja ele o computador, seja ele a televisão. Então, a sua residência tem todo um circuito elétrico passando por dentro dela, né, para fornecer, então, energia elétrica. Energia essa que veio lá da usina hidrelétrica, a maior parte da energia elétrica no Brasil vem por meio da usina elétrica, né, hidrelétrica, perdão. Então, essa energia foi produzida, chega na sua casa e ela é distribuída em uma série dentro da sua residência. E nela, toda a fiação está passando a corrente elétrica. Mas como que essa corrente é formada? Né? Como que uma corrente ela funciona? Como que ela ocorre essa passagem dos elétrons? Então, vamos recapitular aqui. Os elétrons, eles ficam livres, como eu mostrei para vocês no desenho do átomo, circulando ao redor do núcleo, né? Do próton e do nêutron do átomo. Então, eu tenho alguns materiais que permitem que esses elétrons passem com mais facilidade, como é o caso dos metais. Os metais são ditos bons condutores elétricos. O que que isso significa? A palavra eletricidade, né, vem do elétron. Então, o elétron, na verdade, eletricidade surgiu, né, a palavra eletricidade surgiu primeiro, mas o nome elétron foi dado ao átomo justamente por causa disso. Veio da história, nas nossas primeiras aulas nós falamos lá do âmbar, que o Tales de Mileto utilizou para descrever um pouco o processo de eletricidade. Então, essa passagem de elétrons, quando o elétron sai de um átomo, vai para outro átomo, ele gera uma corrente elétrica, quando ocorre, então, essa passagem dos elétrons. E quando eles são colocados em um movimento ordenado, ou seja, tem um sentido na qual ele sai e vai. Então, ele segue um sentido, uma direção para que a corrente elétrica seja, então, formada. Então, ela vai ser conduzida através de bons condutores de energia elétrica, o que não significa que os isolantes, como plástico, borracha, não irão conduzir eletricidade. Dependendo da carga elétrica que eu aciono, que eu coloco esse equipamento de plástico, coloco esse dispositivo em contato, ele pode acabar passando. Então, se for uma carga muito alta de eletricidade, pode ser, dependendo do material que conduza esses elétrons. Então, por mais difícil que seja a passagem do elétron para o outro átomo, ela pode ainda assim acontecer. Isso vai ocorrer porque existe um sistema na eletricidade que a gente chama de diferença de potencial, na qual tem um polo, que tem uma potência maior do que o outro ponto, permitindo então a passagem desses elétrons. Ele sai de um ponto, digamos, o ponto positivo, e vai para o ponto negativo, de forma alternada ou contínua. Bom, toda corrente elétrica, ela pode ser gerada, seja por pilhas, seja por baterias, que são ditos geradores de energia, né? E ela é chamada de contínua quando nós falamos
de pilhas e baterias. O que é a geração de corrente elétrica contínua? Bom, quando a gente tem um sistema elétrico, quando a gente tem um circuito, que eu falei para vocês, tem uma diferença de potencial de um para o outro. Então, imagine vocês que existe uma potência maior de um lado do que do outro. Porém, não tem uma alteração, ela segue sempre no mesmo sentido, da mesma forma, do positivo para o negativo, do positivo para o negativo. Entretanto, alguns equipamentos, né, a corrente elétrica que está aí na sua casa, ela já não utiliza essa chamada de corrente contínua, e sim a corrente alternada. O que isso significa? O que é essa corrente alternada? Significa que o que eu falei para vocês, que tem uma diferença de potencial na contínua vai do positivo para o negativo, na alternada, alterna, o nome já fala, né? Por si próprio. Alterna, então, ora aqui está positivo, ora aqui está positivo. Então, positivo e negativo, aí inverte, aqui fica negativo e aqui fica positivo. Então, fica alternando. Aqui no Brasil, essa alternância são cerca de 60 vezes por segundo. Mas quem faz essa alternação é a usina elétrica, são os geradores de usina elétrica que vai chegar a energia na sua casa. Isso não acontece dentro da sua residência, então não se preocupe com isso, tá? Não tem. Por isso que não importa se você pega um equipamento e coloca na tomada a ordem como você colocou os pinos na tomada, não vai fazer diferença, porque o polo positivo e negativo dentro da sua residência está alternando lá na usina hidrelétrica, então está chegando de forma alternada na sua casa. Ora positivo, ora negativo, e aí inverte. Positivo fica no lugar do negativo e vice-versa. Bom, como que a gente mede essa corrente elétrica? Porque ela pode ser medida, né? A corrente elétrica, ela é medida através dos amperes. Ampere também é homenagem a um grande físico que estudou boa parte da eletricidade. O conhecimento que nós temos hoje é devido a um desses físicos. Então, ampere, gente, é a unidade de medida da corrente elétrica. Então, vamos pensar o seguinte, a corrente está passando dentro de um fio, está sendo conduzida ali por dentro de um fio. Essa passagem da corrente elétrica, a gente mede em ampere. Então, pensa que são os elétrons, que estão caminhando, sendo conduzidos. A passagem dos elétrons, deixa eu fazer um desenho aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Então, a passagem dos elétrons de um átomo para o outro átomo, essa passagem aqui, que é a corrente elétrica, ela é medida. Então, quanto mais elétrons estiver passando de um átomo para o outro, maior vai ser a amperagem. Então, eu preciso de uma amperagem maior para conduzir esses elétrons. Então, a quantidade de elétrons que está migrando de um átomo para o outro é medida em ampere, ok? Bom, eu posso também... Só mostrando para vocês que essa aqui é a ilustração de um amperímetro, que é o equipamento que faz a medida da corrente elétrica. E agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. As tomadas da casa de vocês podem ser de 127 ou 220 volts. Aí vocês me perguntam, professor, você acabou de falar em ampere, você já vai falar em volts? Na física nós temos vários nomes diferentes aí. Então, talvez você não saiba a resposta se a voltagem das tomadas da sua casa é de 127 ou 220 volts. Vai depender de acordo com o estado também, né? Mas você sabe o que significa volt? O que significa voltagem? Então, esse nome também é dado, né, graças a um grande físico, que foi o Volta, o inventor da pilha, né, a primeira pilha a ser inventada. Eu já falei da história disso também para vocês nas aulas anteriores. Se vocês não viram, acessem o canal no YouTube
Lá vocês vão ver essa aula da história da eletricidade. Mas então o Volta criou a pilha e em homenagem a esse grande físico, nós temos, né, a unidade de medida de tensão, que é chamada de volts. Então, a tensão elétrica, eu falei de corrente elétrica, que é medida por amperagem. Agora nós estamos falando de tensão elétrica, é diferente, tá? Então, na tensão elétrica, de forma bem semelhante, as cargas elétricas se deslocam. Da mesma forma que os elétrons deslocam de um átomo para o outro, na tensão elétrica também ocorre essa passagem, esse deslocamento. Porém, né, quando ocorre esse deslocamento, nós chamamos de diferença de potencial. Então, imagine vocês que um equipamento, né, ele vai atuar de forma que tem uma diferença de potência de um para o outro. Então, a potência, a tensão elétrica que está chegando no equipamento na sua casa, ela está chegando graças à diferença de potencial. E é graças a isso que nós temos a transmissão e distribuição da energia elétrica. Então, a diferença de potencial elétrico é também chamada de volt. Então, os volts é a diferença de potencial elétrico, ok? Eu tenho um equipamento, gerador de energia mais potente, tem uma tensão elétrica maior, que vai mandar energia para o de menor potencial, de menor tensão. Então, essa tensão elétrica vai passar. Quando ocorre a passagem dessa tensão elétrica, esse deslocamento, nós chamamos de volts. Então, a voltagem, ela é medida em volts. Então, esse equipamento aqui é chamado de voltímetro. É um equipamento na qual nós medimos a voltagem dos equipamentos eletrônicos, aparelhos eletrônicos que nós temos. Que vai medir, então, essa diferença de tensão, né, de um equipamento para o outro. Bom, dentro da sua residência, vocês podem notar que existe um circuito elétrico funcionando. E eles podem ser em série ou então em paralelo. Mas dentro da sua residência, vocês vão, a partir de hoje, saber que ela é feita em paralelo. Por quê? O circuito elétrico em série é aquele que existe uma associação. Lembra do pisca-pisca que a gente utiliza na árvore de Natal? Então, esses pisca-piscas são criados em série, ou seja, se uma lâmpada queima, todo o circuito é comprometido. Por quê? Porque nós dizemos que ele é feito em série, uma atrás da outra. A corrente elétrica vai passar primeiro por aquela lâmpada. Se ela queimou, ela não, infelizmente, as próximas lâmpadas não vão receber a corrente elétrica necessária. Então, o circuito elétrico em série funciona dessa forma. Já o paralelo, ele é um pouquinho diferente. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês entenderem melhor. Então, no circuito em série, se eu tenho um equipamento, né, uma lâmpada que é queimada, compromete todo o meu circuito. Já o circuito paralelo, não. No paralelo, eu tenho a distribuição da corrente elétrica em vias diferentes. Se eu tenho uma distribuição em vias diferentes, eu não vou comprometer aquela lâmpada ou aquele equipamento na qual está ligado também na mesma corrente, né? Então, na sua casa, as linhas de transmissões, a linha de transmissão é feita, as ligações elétricas é feita toda em série, para que não comprometa, então, se queimar uma lâmpada da cozinha, eu vou poder continuar utilizando todos os outros cômodos, né? A energia elétrica vai chegar normalmente nas outras lâmpadas acendendo as mesmas e os equipamentos que eu estiver utilizando também vão ser utilizados sem o comprometimento. Então, toda a sua casa, sua residência, a ligação elétrica é feita no sistema de paralelo e não no sistema em série, ok? Bom, nós ficamos por aqui com esse material. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre o cálculo
do consumo da energia elétrica, ok? Aguardo vocês na nossa próxima aula, então. Até breve!